Sonoplastia é assim mesmo, né? A gente sempre dá umas desencontros com o tempo do microfone. Bom dia, queridos. Bem-vindos à casa do Senhor, né? Realmente a igreja está muito bonita, né? Não só porque há pessoas bonitas aqui, mas porque há um Deus lindo em nosso meio, né? Você viu o melhor lugar onde você podia vir essa manhã. Parabéns pela sua escolha. Aqui é um lugar de bênção. E você perceberá isso se ainda não percebeu, porque Deus está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Mas, Jair, a lição já falou de capítulo 12 de Gênesis essa semana? É verdade, mas a lição não te disse aquilo que nós estudaremos essa manhã. A Bíblia é um manancial inesgotável de conhecimento e sempre podemos tirar lições novas de textos velhos, textos conhecidos. Gênesis capítulo 12, versos 4 e 5. Gênesis 12, versos 4 e 5. Quem encontrou, diga amém. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que tinham adquirido. Partiram, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Ore comigo. Deus, nós te louvamos pelo poder que há na tua palavra. Nós te rogamos que esse poder alcance a nossa vida hoje. Que mesmo dentro de um texto que nós já lemos, quem sabe que já conhecemos, o teu Espírito possa nos trazer novas e poderosas lições para a vida. Nos ajuda a entender mais profundamente, de outra forma, aquilo que já estudamos, ou entender de uma forma renovada aquilo que talvez não tenhamos estudado. Porque, infelizmente, nem todos que estamos aqui temos o mesmo tempo para ler a Bíblia, ou dedicamos o mesmo tempo para ler a Bíblia, e pode ser que alguém não conheça esse texto que vai ser pregado esta manhã. Que a tua palavra possa indistintamente abençoar a todos e transformar a todos, inclusive o mensageiro, quem sabe o mais carente dessa transformação. São coisas que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos molhar as palavras um pouquinho, agradecemos ao diaconato da igreja por isso. O título da nossa mensagem de hoje é Abraão, o pai da mordomia. Espera aí, gente, você está errado. Como assim? Eu sempre aprendi que Abraão era o pai da fé, e é mesmo. Mas não é isso que eu quero pregar para você essa manhã. Eu descobri, estudando a história de Abraão, que ele traz lições poderosíssimas de mordomia cristã, não somente de fé. Por isso que eu disse que esse texto, apesar de antigo, pode nos trazer novas lições. Abraão, o pai da mordomia. Recapitulando um pouco a história de Abraão, mas muito brevemente, porque eu estou pregando para pessoas que em sua maioria já conhecem, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, certo? Vamos lá. A mensagem é sobre um homem, sim, primordialmente, sobre a pessoa de Abraão, mas não é somente sobre Abraão, é sobre a família de Abraão também. Quantas mulheres eu tenho aqui? Pergunta retórica, só para perturbar vocês. Quantas mulheres eu tenho aqui? Você vai entender o porquê da pergunta. Pode levantar a mão. Mulheres, o que você acharia se seu marido falasse para você: amor, Deus falou comigo hoje. Nossa, que legal, e aí? Deus falou que eu tenho que ir embora de Eunápolis hoje. Sério? E Deus mandou a gente ir para onde? Não sei. Deus disse que vai me mostrar. Quantas de vocês iriam? Quero ver a mão. Uai? Ninguém iria? Sério? Só Sara aceitou o desafio? Você percebe como textos antigos da Bíblia podem trazer novas lições? Deus chegou para Abraão e falou uma coisa que é totalmente sem noção na nossa cabeça. Abraão, vai embora, mas para onde? Eu vou te mostrar. Mas como assim, Senhor? Eu preciso saber a direção. Não, vai que eu vou te falando no caminho. Oi? E mulher gosta de casa arrumada, suas coisas ajeitadinhas. Imagine Sara arrumando a sua mudança, né?
E eles não foram só Abraão e Sara. Você viu aqui que foi Ló junto, o sobrinho, e foram os servos, e foram os bens, e foi o gado, tudo que eles tinham. E para um lugar que eles não sabiam onde era. Deus não disse. Deus só mandou ir. Qual é a lição que você tira desse texto, Geir? Abraão obedeceu à vontade de Deus com tudo o que ele tinha. Ele não questionou. Deus mandou, vamos embora. Mas para onde? Não sei, estou indo. E foi. Isso está na Bíblia. Abraão não questionou. Isso é mordomia cristã. Mordomia é serviço, certo? Mordomo é aquele que serve. E se eu sirvo a Deus, eu devo servi-lo com tudo que eu tenho. E isso é mais do que dízimo e oferta. Há poucos minutos atrás houve esse momento aqui de adorar a Deus com os nossos recursos financeiros. Mas mordomia cristã vai muito além disso. Abraão dedicou a vida, o seu futuro a Deus. Abraão estava bem estabelecido em Ur dos Caldeus, estava, como dizemos lá no estado de São Paulo, de boa. E Deus fala para ele, muda tudo, vai embora. Ele foi. Sem questionar. Você não vê Abraão falando, mas Senhor, está tão bom aqui. O Nápoles é tão legal, né? Eu sou criado aqui, minha zona de conforto. Não me manda embora não, Senhor. Abraão não falou isso. Abraão foi. Ele obedeceu a ordem divina com tudo o que ele tinha. E tudo quer dizer tudo. Os bens de Abraão estavam envolvidos? Estava. A família de Abraão estava envolvida? Estava. O tempo de Abraão estava envolvido? Estava. Tudo de Abraão estava envolvido em obedecer à ordem de Deus. Aí se faz imperiosa uma pergunta. O Espírito quer que eu pergunte isso para você e para mim também. Quanto de nós está envolvido em obedecer a Deus? Será que só o nosso dinheiro? E o nosso tempo? O seu tempo está envolvido em obedecer a Deus? Mas, Jair, eu trabalho. Eu também trabalho durante a semana. Eu não sou um missionário mantido pela igreja. Eu sou missionário de sustento próprio hoje. A igreja não me mantém. Mas o tempo em que você não está trabalhando para o seu sustento está envolvido em servir a Deus? Outra pergunta. No tempo que você está envolvido em se sustentar, em trabalhar pela sua casa, pelo seu sustento, você consegue enxergar a oportunidade de servir a Deus mesmo assim? Você tem colegas de trabalho? Quem tem colega de trabalho aqui? Trabalha junto com alguém, com mais alguém. Essa pessoa conhece Jesus? Se ela não conhece, não seria o caso de nós pensarmos em como esse tempo que nós usamos para o nosso sustento ser também um tempo para salvar pessoas? Abraão obedeceu a Deus com tudo o que ele tinha. Quem tem um talento e uma habilidade aí? Levanta a mão. Quem não levantou é porque acha que não tem nenhuma? Tem sim. Eu, por exemplo, sou horrível na cozinha. Eu não cozinho em casa por amor à minha esposa, para que ela não sofra. Né? Eu cheguei ao ponto de fazer PVT sem escorrer a água. Eu assei frango com açúcar por cima em vez de sal. Eu frito um ovo, fica todo torto. Não é meu dom. Mas talvez eu estou falando para cozinheiras exímias aqui, certo? A sua cozinha pode salvar pessoas. Pode servir a Deus. Sabia disso? Você ouviu falar do bolinho missionário? Aquele que você entrega para o vizinho. Olha, eu sou seu vizinho, né? Trouxe um bolinho aqui para você e tal, e faz amizade. Todos os nossos dons e talentos podem ser usados para servir a Cristo. Parábolas de Jesus, capítulo 25. Quem escreve isso é a nossa muito conhecida escritora Ellen White, considerada profetisa em nosso meio. Todos os nossos dons, mesmo que você acha que não serve para salvação, para evangelização, serve também. Abraão obedeceu a ordem divina com tudo o que ele tinha. O que é que você tem? Você tem recurso? Você tem cultura? Você tem talentos? Tudo isso pode ser usado para servir a Deus. Pule para o verso 8 de Gênesis 12. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, Abrão armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente,
e Ai ao oriente. Ali edificou o quê? Um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão, em meio à sua viagem, ele não se esqueceu de tomar tempo para adoração. Ele ergueu um altar. Como andam as nossas casas? Existe um altar erguido nelas? Eu sou adventista da Igreja Central. Você não deveria me fazer essa pergunta. Sim, eu deveria lhe fazer essa pergunta. Porque uma pessoa incrédula, obviamente, não terá um altar erguido em casa. Eu preciso perguntar para você que é adventista, para você que é cristão. E sabe por que eu preciso perguntar? Porque não é óbvio. Mesmo em nosso meio, há lugares onde os altares não estão erguidos. Eu morei 15 anos, aliás, morei 13 anos no estado de São Paulo. E uma pesquisa feita naquela região do país mostrou que na nossa igreja adventista, 0,8% das pessoas faziam culto em casa. 8 pessoas em cada 1000. Você tem um altar erguido em casa? Você percebe como isso é sério? Abraão ergueu um altar ao Senhor, ele não se esqueceu disso. Apesar de estar viajando sobre a direção direta de Deus, mesmo assim ele não considerou isso como uma coisa suficiente. Ele quis ter um momento de adoração com Deus. E por isso ele ergueu um altar. E o interessante é que o texto não diz que Deus mandou ele erguer esse altar, você percebe? Não tem isso em Gênesis 12. Ele ergueu de maneira espontânea. Adorar a Deus não deveria ser algo forçado, uma obrigação. E aí eu me remeto às crianças, aos adolescentes. Quantas vezes nosso filho faz culto conosco? Nós, eu falando de maneira genérica, eu não os tenho. Talvez você tenha. Quantas vezes nosso filho faz culto conosco obrigado, né? Nossa, eu tenho que fazer culto porque meu pai obriga, mas eu não queria. Que negócio chato. Isso não deveria ser assim. Adorar a Deus deveria ser uma coisa espontânea. Deveríamos ter prazer em adorar o Senhor. Deveríamos, de maneira espontânea, erguer um altar ao Senhor em nossas casas. Levantar um local e um tempo de adoração em nossas casas. E o diabo está roubando isso dos irmãos da igreja. Porque, afinal de contas, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que realizar muitas coisas. O nosso tempo é corrido. E quanto mais tempo dedicamos para as outras coisas, o altar vai ficando abandonado. Quando ele ainda existe. Porque em muitos lugares não existe mais altar. Eu tenho amigos adventistas, inclusive muito queridos, pessoas que eu estimo muito, que já me receberam algumas vezes em suas casas, me hospedaram em suas casas. E qual não foi minha tristeza ao perceber que naquela casa de irmãos adventistas não se fazia culto, não se estudava lição de escola sabatina. Existe um altar erguido na tua casa, amado. Abraão ergueu um altar ao Senhor. Não é óbvio que você tem um altar porque você está aqui nessa igreja. Tem gente que está aqui que não tem. Nós precisamos ter. Vir à igreja é apenas continuação da experiência que nós temos no nosso altar. Este altar não é o único que você deve ver na sua rotina. Deve haver um altar na sua casa. A adoração aqui é apenas continuação da adoração que existe na sua casa. Essa não deve ser a única adoração que você presta, você entende? Enquanto Abraão viajava sob direção direta de Deus, mesmo assim ele ergueu um altar e adorava ao Senhor. E o que é pior, ele tinha que erguer o altar e remover, porque ele estava em trânsito. E aqui erguer o altar é literal, ele construiu um altar com pedras e adorou o Senhor ali, tirou o altar, levou para outro lugar e fez a mesma coisa. Era um altar móvel. Pule para o capítulo 14, versos 18 a 20. Capítulo 14, versos 18 a 20. A minha argumentação visa mostrar para você o quanto de mordomia cristã na vida de Abraão. E a gente lê a palavra e não percebe isso.
só enxerga Abraão como o pai da fé. Por isso que eu fiz essa brincadeira no início. Abraão, o pai da mordomia. Porque não havia só fé na vida dele. Havia uma experiência contínua com Deus. Claro que os mordomos de Deus são pessoas crentes, pessoas que exercem fé, é claro. Mas nem todo aquele que tem fé exerce mordomia. Tem muita gente que crê, mas essa fé não muda a vida dela. E é por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque Tiago está se referindo a uma fé meramente intelectual. Eu creio que Deus existe. Mas e daí? Né? Vou viver do meu jeito. Essa fé não é bíblica. Gênesis 14, versos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Uai, Jair, tem dízimo em Gênesis 14? Tem. Mas vamos contextualizar isso melhor, né? Vamos cavar um pouquinho mais fundo, né? Nos dias de Abraão, houve uma guerra de 4 reis contra 5, é o assunto do capítulo 14 de Gênesis. E essa guerra envolveu Abraão, que não tinha nada a ver com isso, né? Porque Ló foi capturado, levaram servos de Abraão, levaram mulheres que moraram lá, servas, enfim. Então Abraão foi envolvido numa guerra da qual ele não fazia parte, era alheio aquilo. Mas ele foi envolvido. E aí ele teve que, com seus servos, lutar para resgatar as pessoas da sua casa que foram capturadas. E naquele tempo havia o costume das pessoas que lutavam na guerra despojarem seu inimigo. O que é despojar? Tomava os pertences do inimigo que venceu. Então esse despojo, essas coisas que eram adquiridas por meio da guerra, eram repartidos entre as pessoas que tinham participado da batalha. E quando ele volta dessa batalha, né, lá no verso 17 fala: após voltar Abraão de ferir ao rei Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Jafé, que é o vale do rei. E aí aparece do nada, isso é interessantíssimo nesse texto, aparece do nada no caminho de Abraão um sacerdote. Né? Num tempo em que não existia o sacerdócio levítico, quero que você atente para isso. O sacerdócio levítico, o santuário de Israel, veio existir muito depois. Então Melquisedeque não era um sacerdote da linhagem de Arão, de Levi, não tinha nada a ver. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Deus coloca Melquisedeque em contato com Abraão. Claro que isso não foi coincidência, né? A viagem de Abraão estava sendo guiada por Deus, e isso é mordomia cristã. Mordomia cristã também é permitir que Deus dirija a sua vida, conduza os seus caminhos, e Deus foi conduzindo. Deus o coloca em contato com esse sacerdote, e o próprio nome de Melquisedeque, assim, merece nota, porque Melquisedeque em hebraico quer dizer rei de misericórdia. Quem mais você chamaria de rei de misericórdia na Bíblia? Jesus Cristo. Sim. Melquisedeque era um tipo, um símbolo de Cristo. Olha o que Deus foi fazendo na vida de Abraão. Sacerdotes eram, até falei isso na edição da Escola Sabatina, na classe, sacerdotes eram pessoas que faziam mediação, ponte, ligação entre a humanidade e a divindade. Então, Abraão encontra um sacerdote, alguém que era mediador entre Deus e os homens. Esse sacerdote se chama Rei de Misericórdia, um tipo de Cristo. E ele reconhece nesse homem um homem de Deus, e ele espontaneamente lhe dá o dízimo. Claro que mordomia cristã envolve o emprego, né, a doação de recursos financeiros. Mas eu quero ressaltar para você o que deveria estar por trás disso. Porque, infelizmente, corre o risco da nossa igreja essa pregação ser muito mercantilista. Ah, você tem que dar para Deus te abençoar. Alguns provar e ver de que passam as nossas igrejas, infelizmente, dão essa brecha para você pensar: não, eu vou dizimar e ofertar para Deus me abençoar. Aqui Abraão está devolvendo o dízimo de uma bênção já recebida. Porque ele já era rico,
e porque ele ficou mais rico com os despojos da guerra. Então ele não dizimou para receber nada em volta, ele dizimou porque já tinha recebido. E muitas vezes falta essa compreensão no nosso meio. Em certo sentido, até a maneira institucional de trabalhar o assunto permite com que você tenha esse tipo de concepção. Não, porque as pessoas que dizimam e ofertam são mais abençoadas, então eu tenho que dar mais para o Senhor me dar mais. Amado, o Senhor já deu. Se ele não der daqui para frente que você espera, ele já deu. Essa é a razão para adorar o Senhor. Não somente com dízimo e oferta, mas com tudo. Abraão não adorou a Deus somente com dinheiro. Lembra do nosso primeiro tópico? Abraão adorou a Deus com tudo o que ele tinha. Inclusive seus dons, seu tempo, seu tudo. Mas nesse particular, Abraão deu o dízimo. Por que Abraão não deu oferta? Porque isso ainda não tinha sido revelado, né? Lembre que Abraão era alguém que estava aprendendo quem era Deus. Ele não era um servo do Deus Altíssimo quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus. Deus se revelou para ele e falou: eu sou Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus e da terra, e eu quero fazer um trato com você. Então Abraão estava aprendendo com o próprio Deus o que era servir a Deus. Por isso devemos ter muita paciência com Abraão, ele errou em algumas coisas assim, mas porque ele estava aprendendo. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante com relação a mim e a sua vida. Às vezes nós somos tão radicais conosco, né? Nós falamos de perdão com as outras pessoas, tolerância, mas quando somos nós que erramos, nós somos intolerantes, né? Que absurdo, como eu pude fazer isso? Eu sou adventista de berço, ou se você não é, né? Eu sou adventista há tantos anos, membro da central, como eu pude fazer tal coisa? Que absurdo, Deus nunca vai me perdoar. Como assim? A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que erraram. Está cheia de gente errada nesse livro. E sabe por que tem gente errada nesse livro? Para mostrar que a graça de Deus supera os nossos erros. Aleluia. Deus pôde trabalhar com Abraão apesar de Abraão. Não por causa de Abraão, não porque Abraão era o cara. Não. Apesar dele. Afinal de contas, Abraão errou, né? E não errou sozinho, né? Antes que o pessoal taque pedra no coitado do Abraão, quero dizer que no tempo de Abraão, né? É um outro parêntese, não é um dos tópicos do sermão, mas é um parêntese, né? No tempo de Abraão era tradição, naquela geografia, naquele tempo, no Antigo Oriente Médio, que se eu casasse e minha esposa fosse estéril, eu podia legalmente, socialmente, ter outra esposa para me dar filhos. Isso era aceito naquele tempo. Abraão e Sara não inventaram nada. No Antigo Oriente Médio, na Antiguidade, era assim que funcionava. Porque todo homem precisava ter filhos. Era desonroso para um homem não ter filhos. E se por acaso a sua esposa não pudesse tê-los, era socialmente aceito, inclusive pelas esposas, que ele tivesse outra mulher para esse fim. Por isso que Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, tinha mais de uma esposa. Por isso que Abraão acabou tomando a serva. Porque isso era socialmente aceito. Não era recomendado por Deus, mas era a tradição da época. E lembre, Abraão estava aprendendo o que era servir a Deus. Não podemos cobrar Abraão como se ele fosse adventista do sétimo dia, batizado, membro da Igreja Central de Anápolis. Ele estava aprendendo. E nós também, eu e você, em certa medida, estamos aprendendo. E cada dia, se continuarmos aprendendo, Deus nos desenvolverá, nos tornará melhores. Isso também é mordomia cristã. Quando você passa tempo com Deus, Deus opera na sua vida. Deus vai te transformando, vai te tornando um mordomo melhor. E a experiência de Abraão caminhou nesse sentido. Ao ponto de ele fazer o que você vai ler no capítulo 22, verso 1 a 5. E já vou perturbar as mulheres de novo. O sermão é sobre um homem, mas eu vou cutucar as mulheres. É pregador chato que faz ilustração com mulher, né? Não, mas você vai entender por quê. Fique tranquilo. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 5. No tópico anterior, nós vimos que Abraão reconheceu as bênçãos divinas também através do dízimo. Ele já tinha reconhecido caminhando com Deus, aceitando a ordem divina. E agora ele reconhece com a sua riqueza, com seus bens materiais. Capítulo 22, verso 1 a 5. História muito conhecida. Se você é adventista,
Você já ouviu sobre isso, você já cantou música sobre isso, mas eu quero novamente refletir sobre esse texto. Deus tem coisa para a gente aqui. Gênesis 22, verso 1 a 5, amém? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, em outras traduções, Deus testou Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deixa eu abrir um parênteses antes da ilustração com as mulheres. Toma Isaque, o teu único filho. Isaque era o único filho de Abraão, sim ou não? Ficaram na dúvida? Isaque era o único filho de Abraão? Não. Abraão já tinha Ismael. Por que Deus usa essa expressão, né? Esse texto no hebraico quer dizer o seguinte: toma o teu filho preferido, o teu filho especial. Tanto que Deus completa aquele a quem você ama, porque ele não amava Ismael. E aqui abre uma deixa, um parênteses muito importante. Quem tem mais de um filho aqui? Você ama todos da mesma maneira? Dá para você pensar. Abraão não amava Ismael. Ele só amava Isaac. Tanto que o nome Isaac significa risada. Né? Porque Sara riu de felicidade quando soube que ia ficar grávida. Então ela colocou o nome do filho de risada. Já Ismael significa o Senhor ouve. E que bom que o Senhor ouve, né? Porque o Senhor ouviu o lamento, o clamor da mãe de Ismael quando estavam no deserto. Isso é uma outra história, né? Mas só pontuando esses pequenos detalhes. Abraão, pega o teu filho preferido, que você mais gosta, e você vai levar num monte que eu vou te mostrar. E você vai oferecer ele em sacrifício. Lá vem eu perturbar as mulheres de novo. Eu perguntei quantos de vocês tinham filhos, vocês levantaram a mão, não precisa perguntar de novo. Imagine que seu marido chega em casa: amor, o Senhor falou comigo. Nossa, que legal, o que ele disse? É para a gente pegar o nosso filho fulano, levar num monte e sacrificar. Tem algum monte alto aqui em Eunápolis? Acho que não, né? Acho que aqui não tem, né? Em Tamaraju tem um monte grande lá, aqui acho que não tem, né? Mas faz de conta que tem um. Amor, Deus mandou pegar o nosso filho e sacrificar no monte tal. Oi? E aí, mulheres, o que você faria com seu marido? Que tal? Seu marido chega: Deus falou comigo e mandou sacrificar o nosso filho. Ixi, complicou agora, hein? Você percebe que Abraão não questionou a Deus aqui? Eu acho isso impressionante, gente. Não somente no sentido da fé, mas da mordomia. Você percebe a submissão dele a Deus? Abraão, vai, sacrifica o teu filho. Beleza, Senhor, vamos lá. Eu imagino, a Bíblia não dá detalhes, que ele não contou para Sara. Porque imagine você, mulher, se seu marido chega para você e fala: nossa, Deus mandou sacrificar nosso filho. O que você faria? Esconderia o filho, sairia correndo, ligaria para o conselho tutelar: meu marido está louco, quer matar nosso filho em sacrifício. Abraão não questiona. Ele obedeceu uma ordem divina, aparentemente sem sentido. Que sentido havia em Deus pedir a Abraão para sacrificar seu filho? Sendo que Deus havia dito que não queria sacrifícios humanos. Que o povo de Israel não deveria seguir os cananeus que sacrificavam crianças. Abraão poderia ter 1001 dúvidas, mas ele não teve. Que tipo de mordomia é essa, gente? Vamos pensar. O que leva um mordomo a confiar tanto no seu Senhor, a ponto de cumprir uma ordem divina sem sentido? Posso fazer uma pergunta para você essa manhã? Deus já te pediu algo sem sentido? Eu vou te contar uma experiência pessoal, que eu não gosto de fazer isso, mas é pertinente, nesse caso eu vou contar. Eu trabalhei muitos anos numa empresa pública, muitos de vocês me conheceram nesse período,
E eu estava insatisfeito com a situação ali, com vários detalhes que não convém aqui mencionar num sermão. Eu comecei a orar a Deus por direção na vida. Eu perguntei, Senhor, você quer que eu continue nesse trabalho? Qual é o teu plano para a minha vida? Deus começou a enviar pessoas para me falar, vá para o seminário e faça teologia. Conhece o profeta Jonas? Você conhece. Deus falou para Jonas, vá para Nínive. O que Jonas fez? Foi para Tarsis, sentido oposto. Eu fui um Jonas moderno. Fiquei um tempão falando, não, Senhor, não vou não. Não vou. E eu orava assim, não, Senhor, não vou não. Isso não é para mim, Senhor, você não está entendendo. Isso não é para mim. Lá é um lugar para pessoas iluminadas, selecionadas, escolhidas. Eu não, Senhor. Deixo aqui só ajudando a minha igrejinha local e tal. Isso não é para mim. Mas Deus começou a incomodar. E sabe, eu não podia ir numa festa de aniversário que aparecia uma Bíblia na mão de alguém. Irmão, prega aqui porque minha mãe chamou a vizinhança toda, fez igual Cornélio. Encheu a casa de gente, é tudo não adventista. Em todo lugar que eu ia aparecia pregação. Eu fiz uma viagem de trabalho de 22 dias pelo banco, lá no sul do Brasil, apareceu ocasião para eu pregar e para falar de Jesus do nada. Até para morador de rua eu falei. E sem previsão, sem esperar. Aí eu comecei a pensar, realmente Deus está querendo isso daí, mas eu não quero. Olha como nós somos mordomos, né, exemplares, né? Às vezes Deus mostra para você uma coisa clara e você fica dizendo, não quero. Aí eu falei para Deus, Senhor, vou fazer o seguinte, Gideão fez o teste do novelo, né? Também vou fazer o meu. Eu vou fazer o vestibular uma vez só, porque naquele tempo o pessoal fazia e muitos não passavam. Vou fazer o vestibular uma vez, se eu passar é tua vontade. 9º lugar no meio de 1000 pessoas. E agora? Era vontade de Deus ou não? Mas era uma ordem sem sentido. Eu era concursado de uma empresa pública, tinha um emprego estável, entre aspas, né? No futuro ninguém sabe, porque vão mudar esse negócio de emprego público, concurso público aí, né? Mas até então era um emprego estável. Então era uma ordem sem sentido, concorda? Porque Deus pega alguém que está bem empregado, entre aspas, e manda para o ministério. Mas finalmente eu me rendi à ordem do Senhor e fui. Eu posso te dizer que em 4 anos eu tive mais experiência com Deus do que em 30, 40 que eu vivi antes disso. Foram os 4 anos mais poderosos da minha vida. Eu vi o pior do diabo, mas eu vi o melhor de Deus. Eu vi Deus transformando pessoas na minha frente. Eu vi milagres acontecendo na minha frente. A ordem de Deus não parecia ter sentido para mim, mas ele sabia por quê. Jair, por que Deus pediu para Abraão fazer isso? Deus não queria fazer Abraão sofrer. Deus queria que Abraão entendesse que um dia viria outro filho, não mais o dele, mas o Filho de Deus, para um monte, não mais o Moriá, mas o Calvário. E o segundo filho, não seria substituído pelo Cordeiro. Isaac foi substituído, né? Deus enviou o Cordeiro, o Cordeirinho estava lá de bobeira, né? Na hora errada, no lugar errado, ou no lugar certo. E Abraão tomou e, opa, é você. Sai, Isaac, agora é o Cordeiro. No Calvário não teve isso. Ninguém chegou para tomar o lugar de Cristo. E amém por isso, porque ninguém podia tomar o lugar de Cristo, você crê? Ninguém podia tomar o lugar de Cristo, só ele podia fazer o que ele fez. Então a ordem de Deus a Abraão não era sem sentido, embora parecesse. Porque Deus queria mostrar para Abraão, olha o que eu tenho reservado para a humanidade. Doeu para você ver seu filho imolado, né? Amarrado no altar, prestes a receber o golpe fatal? Pois um dia o meu filho virá e ele vai receber o golpe. E vai receber por amor a você, por amor a Sara, por amor a Isaac, por amor a toda a tua descendência. Abraão teve revelações de Deus que ninguém teve antes dele. Sabe por quê? Porque ele era mordomo de Deus. O que Deus mandava, ele fazia. Aonde Deus mandava, ele ia.
Sem duvidar. Claro, Abraão questionou a Deus, questionou. Senhor, o filho está demorando. Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac, você sabia disso? Senhor, está demorando, filho, e aí? Vai vir mesmo? Vai, Abraão, fica tranquilo. Senhor, olha lá, hein? Se não vier, eu vou nomear meu mordomo como meu herdeiro. Calma, Abraão, seu filho vem. E Abraão não desistiu de Deus. Posso perguntar uma coisa para você? Você já sentiu vontade de desistir de Deus? Nossa, Gei, que pergunta que você está fazendo para mim? Eu estou dentro da igreja, eu sou membro da central. Mas tem gente que estava aqui dentro que não está mais, não tem? Você conhece alguém assim? Tem gente que estava aqui que desistiu de Deus. Eu disse com tristeza. Alguns eu conheço também. Por isso estou perguntando para você e você. Alguma vez você já pensou em desistir? Já pensou em não mais obedecer esse Deus, não mais seguir esse Deus, não mais ser mordomo desse Deus? E sabe, mordomia custa caro. Não estou falando de dinheiro, estou falando da vida. Mordomia é entregar a vida a Deus, não somente grana. E foi isso que Abraão fez. Abraão entendeu isso rápido. Abraão seguiu a Deus com tudo que ele tinha. E por isso, a essa altura do campeonato, quando chega o tempo do Moriá, Abraão não estranhou. Era algo complicado de entender? Era, mas ele pensou, olha, se Deus está falando, eu vou fazer, porque Ele é todo poderoso. Lá no Hebreus capítulo 11, Paulo fala que Abraão tinha fé de que Deus ressuscitaria Isaac logo após o sacrifício. Que Deus recobraria Isaac, lhe daria Isaac de volta. Olha que mordomia, gente. Não somente fé, mas que mordomia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, mamãe que está aqui. Se você soubesse que Deus ressuscitaria seu filho após você sacrificá-lo, você o sacrificaria ainda assim? Alguma mãe teria coragem de sacrificar seu filho, mesmo que Deus dissesse para você, pode sacrificar que eu vou ressuscitar? Alguma mãe faria isso? Você entende como isso não é simples? E claro, Abraão também amava Isaac, amava muito. Deus ressaltou isso. Meu filho Isaac, a quem você ama. Ele amava muito Isaac. Era a realização dos sonhos mais profundos dele. E Deus pediu exatamente ao que era difícil de entregar. Mordomia requer entrega. O que você já entregou por causa de Cristo? Você já entregou um relacionamento por causa de Cristo? Sim, porque estou falando para jovens aqui em nosso meio que estão namorando. E o mundo oferece rapazes e moças muito bonitos, não é? Interessantes, né? Mas quando você namora alguém assim, você não tem a bênção de Deus. Aquela pessoa não é servo, não é mordomo, não é crente, não é salvo. E aí? Está disposto a abrir mão disso por causa de Deus? Está disposto a abrir mão disso para servir ao Senhor? Existem profissões que não são muito próprias para um cristão, mas são rentáveis. Você está disposto a abrir mão de algo assim, se preciso for, porque você serve a Deus? Há profissões que dão muito mais dinheiro, ou só dão dinheiro, se você trabalhar também no sábado. Você está disposto a abrir mão disso, mesmo com prejuízo próprio, para servir a Deus? Abraão abriu mão daquilo que era mais caro ao seu coração. Eu estou falando agora olhando nos olhos dos pais que estão aqui. Você ama o seu filho, você sabe do que eu estou falando. Abraão abriu mão daquilo que era mais precioso para ele. Simplesmente porque Deus disse, leve ao Moriá e sacrifique. Mordomia é entrega. Entrega da vida. Entrega de tudo. Não é fácil ser mordomo, mas Abraão foi. E é interessante a segurança que ele passa para o filho. Está ele e o filho caminhando. No capítulo 22 você vai ler isso. Está ele e o filho caminhando. E o filho já era inteligente, já era um rapazinho. Pai, está aqui tá lenha, está isso, o cutelo. Eu não estou vendo cordeiro. O que é que ele responde? O Senhor proverá. Jeová Jiré, o Deus provedor. Eu tenho experiência com esse Deus. Inclusive nesse sentido.
Como a maioria das pessoas que fazem seminário teológico, eu lutei com dificuldade para me formar, porque não é fácil. E teve um momento que eu virei para Deus: Senhor, eu não consigo mais. E eu não quero ficar devendo colégio. Então, quando acabar meu dinheiro, eu vou trancar e vou embora. Deus ouviu essa oração. Um dia eu acordei de manhã, era uma manhã fria, para ir para a faculdade, mas já contando os dias, para no financeiro trancar. E quando eu abro a porta, tem um envelope embaixo da porta. Uma nota de 50 e uma frase: Deus cuidará de ti. E aí, quem mandou esse dinheiro para você? Simples, 2 palavras: não sei. Não sei. Nunca apareceu o doador. Não é importante. Deus foi o doador. Eu estava pregando numa igrejinha muito simples na cidade de São Paulo. E uma irmã disse: olha, Deus me impressionou a pegar as minhas economias e doar para um servo dele que está fazendo a sua obra. E Deus me mostrou o que é você. Pegou o envelope e me deu. Jeová Jiré, o Deus que provê. Abraão tinha tanta intimidade com o Senhor, você percebe? Tanta intimidade, quando Deus falou: Abraão, pega o teu filho e sacrifica, beleza. Porque tu és Deus, tu és Criador, tu és Senhor da vida. O que é a morte para ti? Eu me arrepio quando eu penso nisso, gente. E se você entender isso, você vai se arrepiar também. Tu és tão poderoso que recriar Isaac para ti não é nada. Eu amo Isaac, amo, mas tu amas Isaac e a mim muito mais. Se é a tua vontade que nesse momento eu abra a mão dele, eu vou abrir, porque tu tens poder para me dar ele de volta. A essa altura, Abraão não tinha dúvida de que ele seria pai de uma grande nação. Tanto que seu nome mudou, né? Deixou de ser pai exaltado, Abrão, para Abraão, pai de uma multidão. Ele não tinha dúvida disso mais. Ele tinha um sinal em seu corpo, a circuncisão, que dizia: olha, apesar de parecer impossível, você vai procriar e vai gerar uma grande descendência. Ele não tinha mais dúvida do Deus a que ele servia. Posso te perguntar uma coisa também difícil? Você conhece o Deus a quem você serve? Porque a gente fala muito de mordomia cristã e é uma coisa assim conceitual, né? Meio abstrata. Gente, só é mordomo de Deus quem conhece Deus. Quem o serve conhecendo. Não de maneira automática, formal. Só é mordomo de Deus quem conhece Deus a fundo. E Abraão aprendeu a conhecer Deus a fundo. Quanto tempo você passa na companhia do Senhor? Como é usado o seu tempo, o seu templo, seu corpo, os seus talentos e os seus tesouros? Como a sua vida é usada só para você ou para Deus também? Você conhece o Deus que requer a sua vida? Há um hino que eu gostaria de cantar com a igreja, acho que ainda temos tempo. É o hino 243, Que te darei, meu mestre. Um hino que serve de oração final para esse culto, embora eu vá fazer uma com você, mas a mensagem dele é uma oração. Que te darei, meu mestre? O que eu posso apresentar diante de ti na condição de mordomo? Eu quero que você cante esse hino entendendo a mensagem dele. E após isso vamos orar, eu e você, e eu por vocês, eu por mim também, para que Deus nos faça verdadeiros mordomos.